Olá pessoal do 8º ano, aqui é a professora Nívia, professora de redação de vocês. E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Gente, vamos ao nosso segundo assunto, tá? Da nossa segunda unidade. E vamos aí para a resenha. Observem essas imagens aqui embaixo de alguns filmes, tá? Avatar, Onde Vivem os Monstros, As Aventuras de Pi, 7 Minutos Depois da Meia-Noite e O Palhaço. Vejam só, a atividade que tem no livro de vocês, tá? A resenha que tem no livro de vocês é sobre esse filme aqui, 7 Minutos Depois da Meia-Noite. Aconselho vocês a assistirem antes de lerem a resenha. Por quê, professora? Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos dizer aí que a maioria de vocês não conhecem esse filme aqui, tá? Conhece esse aqui, talvez, mas vamos dizer esse aqui, tá? Que é o filme da nossa atividade. Então, você quer saber a opinião crítica de alguém sobre esse filme? Aí você vai ler a opinião dessa pessoa, mas aí vai ser aquela coisa. A opinião dessa pessoa vai ter o olhar dessa pessoa em relação ao filme, entendeu? Então, é bom que você assista o filme porque vai lhe ajudar aí a responder a atividade, ok, gente? Mas vamos lá. Aí você quer a opinião, por exemplo, sobre esse filme aqui antes de assistir, né? E aí você procura saber a partir do quê? A partir de uma resenha, que é a opinião de alguém que já assistiu, tá bom? Vamos lá. Bom, então resenha é um gênero textual informativo e ao mesmo tempo de opinião, baseada em argumentos. A finalidade: apresentar o posicionamento crítico do resenhista de forma resumida sobre determinado objeto, né, determinada obra cultural, para influenciar o leitor a ler ou não, né? Presta atenção, então o que é uma resenha? É um texto de alguém que leu um livro ou assistiu a um filme, né, e foi dar a sua opinião, certo? Sobre esse filme, sobre esse livro, para que o leitor queira ou não assistir, certo? Queira ou não ler aquele livro, certo? Vamos lá. Quem são os interlocutores? O locutor é o resenhista, também chamado de crítico. É a pessoa que assistiu ou leu uma obra. Quem é o destinatário? É o público interessado em conhecer a opinião crítica sobre determinada obra, né? A opinião de alguém aí sobre determinada obra. Qual o tema? Bom, pode ter resenha sobre várias coisas. Sobre filmes, livros, peças teatrais, exposições de artes, sobre shows, sobre programas de TV, enfim. Pode ter resenha sobre várias temáticas. Qual o veículo de publicação? Onde é que você pode publicar? Onde é que você pode encontrar uma resenha? Em sites, jornais, revistas, folhetos, catálogos, entre outros. Como é a linguagem de uma resenha? Ela é subjetiva, segue a norma padrão e os verbos são empregados na terceira pessoa. E pode também apresentar palavras técnicas do mundo cinematográfico, por exemplo, tá bom? Então, preste atenção, também contém aqui na linguagem adjetivos, tá bom? Para qualificar aí a resenha. Vamos lá. Como é a estrutura textual de uma resenha? Primeiro, tem um título que evidencia uma opinião do resenhista em relação ao objeto analisado, né? Destacando algum ponto. Então, no título você já vê aí se ele algum ponto positivo, algum ponto negativo aí no título, tá bom? Pode ou não apresentar subtítulo. Também uma imagem, né? Apresenta uma imagem para chamar a atenção do leitor, uma imagem aí sobre a obra que está sendo resenhada, certo? Como é o corpo do texto? Vamos lá. Primeiro, deve ter a contextualização sobre o filme. A apresentação de informações como título, ano de lançamento, nome do diretor, tempo de duração, a temática, né? Atores, apresentação dos atores, personagens principais e a descrição breve do enredo. O que é isso, professora? Deve ter uma descrição, porque não vai contar a história toda e nem pode, né? Apenas uma pequena aí descrição dos fatos marcantes da história, por exemplo, né? Como assim? Problemas que envolvem os personagens, as ações, alguns lugares,
evitando fornecer muitos detalhes e muito menos as partes mais importantes e o final da história. Você não pode evidenciar tudo. Afinal de contas, a resenha crítica, ela tem a finalidade aí de motivar a pessoa a ir assistir o filme ou não, né? Conhecer a história toda. Então, você não pode contar tudo em uma resenha. Você vai dizer aí a sua opinião, né? Embasada em alguns fatos da história, tá bom? Vamos lá. A apresentação da avaliação, a segunda parte que deve ter aí na sua resenha, né? Em uma resenha. Vamos lá. Posicionamento crítico, positivo e negativo sobre determinados pontos relevantes da história. Exemplo, né, pode ter aí uma crítica em relação ao desempenho dos atores, pode dizer, né, o ator não combinava com o personagem e tal. Né, pode ter uma crítica em relação ao cenário, o cenário foi perfeito, o cenário não era muito adequado, você pode fazer crítica também. É uma crítica sobre a trilha sonora, sobre o desenvolvimento da história, né? O início da história parecia de uma forma, mas aí o desenvolvimento foi melhorando ou foi piorando, enfim, né? O desenrolar da história também pode ser criticado, entre outras coisas, tá bom? Bom, sem esquecer que a crítica deve estar embasada em argumentos que justificam as impressões, né? O ponto de vista do resenhista. Ok? Bom, a avaliação também pode trazer uma comparação sobre a obra ou sobre o autor, né? No caso, o diretor também, em relação a uma outra obra com a mesma temática. Como assim? Pode ter uma comparação positiva, gente, ou negativa da obra com outra obra, tá? Então, pode dizer assim, o diretor que dirigiu um outro filme, né? O mesmo diretor, ele dirigiu um outro filme, então pode fazer uma comparação, a direção dele foi melhor nesse filme ou foi no outro filme, né? Pode fazer uma comparação aí entre as obras, certo? Entre os filmes. E também pode fazer uma comparação desse filme com outro filme, por exemplo, entenderam? Vamos lá, com o mesmo tema, no caso. Se o filme foi melhor, se o outro filme estava melhor que esse, pode fazer uma comparação aí desse jeito. Bom, a parte final do texto é composta pela recomendação do resenhista, né? Para que o leitor veja ou não o filme, certo? A assinatura do resenhista pode vir no início e no final do texto, beleza? Embora apresentem algumas semelhanças, a sinopse e a resenha não são gêneros, a sinopse e a resenha são gêneros diferentes. Vamos lá. Sinopse, resenha. A sinopse tem o objetivo de apresentar um breve resumo do objeto de modo a instigar o leitor. Ok. E a resenha tem o objetivo de apresentar um breve resumo do objeto e deixar claro o posicionamento, né, o ponto de vista do resenhista sobre a obra analisada, baseando-se em argumentos de modo a instigar o leitor. Tá? Então, na sinopse, você não tem crítica alguma sobre o filme, né? Na resenha você tem, certo? Bom, sinopse, predomina a objetividade, não há opinião, embora possa apresentar alguns traços de subjetividade, né? Já na resenha, predomina a subjetividade, pois deve estar clara a opinião do autor sobre o objeto, tá bom? Vamos lá, nenhuma das duas conta a história toda, né? Mas essa daqui vem com uma análise crítica, uma opinião de quem assistiu, ok? Vamos lá. Tanto a sinopse quanto a resenha podem ser veiculadas em sites, revistas, jornais e ter como objeto, né, de análise livros, filmes, peças teatrais, entre outros. Resenha não é resumo. Em um resumo, você sintetiza todas as principais partes, esqueci um S aqui e outro aqui, todas as principais partes de uma obra, né, sem emitir opinião. Já em uma resenha, você sintetiza uma obra sem revelar todos os segredos, pois o intuito é informar, guiar e convidar o leitor ou espectador a conhecer tal obra na íntegra, né, conhecer a obra toda, assistir todo o filme. Ou não, né?
Além disso, a resenha apresenta a opinião crítica, né? Uma crítica avaliativa, positiva e negativa, baseada em argumentos sobre determinados pontos do objeto cultural, permitindo comentários e comparações do resenhista. Portanto, em um resumo, você o que? Sintetiza toda uma obra, né? E assim, não tem opinião nenhuma. Já em uma resenha, não. Você tem uma partezinha sintetizada, por quê? Porque quando você vai contar um pouco do enredo, você tem que sintetizar. Você não vai contar o filme quase todo, não tem como em uma resenha. Então você sintetiza, conta ali algumas coisas, né? Então tem a parte síntese aí. Porém, você não conta tudo, né? Você não conta todos os segredos. A intenção não é essa. A intenção é que a pessoa queira conhecer a obra ou não, né, gente? Além disso, você, na resenha, ela tem o quê? Tem opinião, tem crítica, tem uma avaliação de quem está fazendo esse texto aqui, diferentemente de um resumo. Entendeu aí a diferença? Ok. Meu povo lindo, presta atenção. Nosso segundo assunto foi resenha e vocês têm uma atividade aí para fazer. Respondam aí da página 67 até a página 74, ok? Aquele beijo, meu povo, e até a nossa próxima aula.